Eu vou começar com você. Então, comece. Quem é o seu principal destaque positivo de 2026 na Fórmula 1? Quem é que se sobressai? Tem muita gente boa, obviamente, mas quem se sobressai a ponto de merecer o seu destaque aqui neste programa? Seja bem-vindo. Bem, salve para todo mundo. Lívia, Isa, Papai Noel do motorsport.com. Tirei minha barba. A barriga tá indo embora e eu tirei minha barba, então... Um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí o nosso podcast de Natal, essa tradição, né, de falar dos melhores do ano antes do Natal. Para mim, eu acho que é inevitável colocar essa pessoa na lista de melhores do ano. Max Verstappen teve um dos melhores anos da carreira dele. Um primeiro semestre que, apesar das limitações do carro da Red Bull, ele conseguiu tirar bons resultados, teve 2 vitórias no primeiro semestre, 2 vitórias graúdas, não foram vitórias assim que caíram no colo, foram provas que ele dominou. Então a gente teve Suzuka e depois teve Imola, mas o segundo semestre, depois da pausa de verão, é uma performance irretocável. 10 corridas, 10 pódios, com 6 vitórias entre essas 10 corridas. Então para mim o Verstappen é um destaque do ano, um destaque positivíssimo, porque deu graça para um campeonato que no início do ano a gente achava que ia ser interessante e ao longo da primeira metade estava se desenhando um campeonato chato, apesar de ter uma disputa da dupla da McLaren. Sai maior do que entrou em 2026. Putz, com certeza. E aí alguém aqui discorda disso que eu acabei de falar? Vocês acham que de alguma maneira o Verstappen cresceu mesmo, né? Eu vejo muitos elogios, né, falando do campeonato e muita gente até torcendo para dar Verstappen até por aquilo que ele fez na pista. Vou começar contigo, Lívia. Concorda, discorda? O que você tem a acrescentar a isso que o nosso Guilherme falou? Eu acho que foi um ótimo ano pro Verstappen. Ele sai muito grande, porque ele sai só 2 pontos atrás do Lando Norris. Mas eu acho que pra ele foi uma grande frustração não ter vencido. Uhum. Por ele não ter ido na premiação, tudo bem que ele falou que tava doente. Literalmente inglês ver, né? Exato, porque no outro dia ele tava passeando, mas enfim, isso não vem ao caso. Ele não foi na premiação. No fim, ele fala pra equipe toda não se sintam tristes com esse resultado, mas ele mesmo sai um pouco decepcionado, porque ele achava que conseguiria mais. Então, eu acho que isso faz com que o ano que vem ele chegue maior. Isa, alguma coisa a acrescentar? Eu acho que talvez o Verstappen, muita gente coloca a gente aqui como Verstappete, vocês não sei o quê, e talalá, né? Eu ousei a falar que ele não venceria o campeonato, mas a McLaren quis que eu realmente me ferrasse nessa nos últimos momentos. Mas o que falar ainda mais de Max Verstappen, o cara que é quase brasileiro além de tudo. Não, é quase brasileiro além de tudo. Oi para todo mundo que tá assistindo e ouvindo a gente, né? Bem lembrado. Assim, o ano do Verstappen, ele tem momentos muito interessantes, né? Ele tem um momento em que ele realmente acreditava que não ia dar para brigar pelo título, então ele tem algumas atitudes até questionáveis, como o próprio momento com o George Russell na Espanha. E a partir do momento que ele começa a entender que ele tá de fato no páreo para tentar brigar, as atitudes dele mudam. E a partir dali, ele assume uma postura de quem realmente vai tentar brigar pelo título. Então, foi muito interessante ver que dentro de um campeonato, o Verstappen teve vários campeonatos. E eu acho essa mudança de visão, essa mudança de postura, tudo isso mostra como dentro de 24 corridas, ele viveu várias etapas, sabe? Não literalmente etapas do calendário, mas várias etapas dentro desse mesmo campeonato. E ele passou por todas elas. Então, foi um ano, eu diria até bem diferente para ele, porque ele claramente não começa como candidato, como favorito ao título, termina ali muito próximo e acaba entendendo que talvez algumas das escolhas dele também levou ao que foi o fim do ano, ele não ser o campeão. Então eu acho que ele tira um grande aprendizado desse campeonato, mas com certeza foi um dos campeonatos em que ele teve, na minha opinião, assim, exibições muito muito bonitas, né? Muito pomposas. Então, não acho que era um exagero colocar o Verstappen como melhores em 2025. É isso aí. Agora, quem que vai falar aqui? Deixa eu ver. Você... Lívia, vamos lá. O seu maior destaque de 2025?
George Russell. George Russell, olha só. Ele entrou ali na briga, né? Tinha chances Me de surpreendeu até... essa escolha. Mas ele tinha chances de estar na briga pelo título, apesar de extremamente baixas. Venceu, fez pole, então assim, eu acho que foi um ano muito bom pro Russell, foi um ano muito bom pra Mercedes e pra ele se firmar, pra ele mostrar o talento que ele tem. E quem sabe o ano que vem, se todo mundo tá falando que a Mercedes vai vir com um carro bom, vai vir com um motor bom, que ele esteja realmente ali na briga pelo título. Então, eu acho que destaque pra ele. Destaque para ele. Eu confesso que eu fiquei surpreso porque Eric, não colocaria o Russell, né, nesse momento, mas também teve vitória, né, 2 vitórias, né? 2 vitórias. 2 vitórias. Eu acho que também dá para motivar esse destaque num ano tão, de certa forma, dominante da McLaren e com o Verstappen tirando leite de pedra, né? O Russell, pra mim, ele não teve um ano tão impecável quanto foi o início da temporada. O início da temporada do Russell foi muito forte. A gente colocava ele como talvez o melhor piloto do grid naquele momento. Sequência de pódios, 2 vitórias, uma no Canadá que a gente esperava a Mercedes bem, mas especialmente Singapura, que é uma corrida que ninguém esperava que a Mercedes fosse estar correndo bem. E não é uma vitória também que caiu no colo dele, foi uma vitória que ele andou na frente de ponta a ponta. Pra mim, tem uma derrapada no trecho final do campeonato quando ele deixa o Andrea Kimi Antonelli bater ele umas 3 ou 4 corridas ali consecutivamente. Mas sim, pra mim, um bom ano do Russell. Não acho que talvez seja o melhor dele na Fórmula 1 até agora, mas com certeza um bom ano. E uma coisa que eu lembrei, né? A gente, em um dado momento nesse ano, questionou inclusive nesse podcast se ele era o melhor piloto de um determinado trecho. Foi ali do ano. depois da 5ª, 6ª etapa a gente questionava mesmo. Exatamente, a gente falava, tudo bem, tem a McLaren, tem o Verstappen batendo cabeça, mas eu acho que o melhor piloto é o Russell, né? E talvez aí eu retire o peso do que eu falei agora há pouco, porque em um dado momento a gente considerou o Russell o melhor, né, como piloto da temporada. É o que o Gui falou, nesse final de temporada ele caiu um pouco, ele teve resultados ruins, mas foi uma temporada consistente pra ele. Mas a gente tem que lembrar também, né, que ele cai no momento em que ninguém mais tá mexendo nos seus carros, ninguém mais tá atualizando os seus carros, e a Mercedes nunca foi o carro de ponta durante essa era desse regulamento, né, do efeito solo. Então, era de se esperar, talvez, que mais ao fim ele fosse ter um pouco mais de dificuldade. Mas já entrando e já dando a minha opinião, eu acho a escolha do Russell muito sensata, até porque ele foi o 4º colocado com 319 pontos, o Leclerc vem em 5º com 242, então é uma diferença muito grande. Bem grande. E se a gente for olhar, o Piastri tem 410, com um carro que era o melhor, então ele faz um ano muito bom, na minha opinião, assim. Aí a gente pode entrar na discussão de ser ou não o melhor ano dele, mas para 2025, dos pilotos que não estavam concorrendo ao título, ele foi o melhor. Então não tem como ignorar, na minha opinião. Trazer um adendo, né, questão de números. É a segunda vez na carreira que o Russell termina em 4º lugar no campeonato, outra vez foi 2022. Naquela vez ele teve 275 pontos contra 319, numa situação de 2 corridas a menos. É importante destacar. Mas mesmo assim. E tem um outro ponto também que eleva a temporada do Russell, que é a primeira dele sem a sombra do Hamilton. É ele sendo o líder né? incontestável da Mercedes. É, de fato. E a gente vê isso também nos resultados do head-to-head, né? Foi muito, muito grande a vantagem ali. Foi uma discrepância, Qual né? eu acho que foi 25-5. Uma coisa assim. Foi uma discrepância absurda dele pro Antonelli. Então, acho que a gente olhando, né, pro melhor do resto, eu não falo nem melhor do resto, mas pro piloto que não estava oficialmente na briga pelo título, ele tem um ano muito bom. Quais criptoativos estão à disposição no aplicativo? Só as mais tradicionais, como Bitcoin, Ethereum e Solana, ou também as mais recentes? A Mint tem 50 ativos diferentes à disposição dos investidores. Entre eles, claro, o Bitcoin e outros gigantes, como Ethereum e Solana, além de várias outras opções dos mais variados setores do mercado cripto, como DeFi, AI, contratos inteligentes, stablecoins e muito mais.